Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje mais uma live da série Conversas que Criam. E a minha convidada de hoje é a Catiane Jaquier. A gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é sobre os vícios emocionais que nós usamos para parar a nossa vida. Qual é o vício emocional que você vem repetindo, que faz com que a sua vida continue estagnada, que faz com que a sua vida não ande, não caminhe, não vá para frente? A Kati já chegou aqui. Oi! Oi, tudo bem, Fri? Tudo bom, querida? Tudo bem, tava aqui, né, falando, tava aqui emocionada com os gatinhos que você me passou aqui, tô aqui nas perguntas. Ai, meninos, olha só aqui atrás de mim. É, eu vi. Eu sou Ai, apaixonada pelos gatinhos. E aí, eu tinha duas, né? Perdi uma, sobrou uma. Falei, ok, vou adotar mais uma. E aí acabei adotando dois. Dois meninos, não eram nem meninas. Mas é possível, né, Kati? Mas eu venho muito ai, com perguntas. pois é. Muito fazendo perguntas, percebendo se expande. E aí eu falei, vão ser os dois mesmo, e é isso. Eu tô encantada. Mudei toda a minha rotina de hoje por conta dessa nova adoção. Mas o quanto isso é grandioso, quanta alegria traz na nossa vida, né? Poder tirar um bichinho que tá aí sem dono e trazer pro nosso aconchego. Sim, né? E eles são amorosos, eles são uma delícia também, né? Então, uma Enfim, delícia. eu tenho dois aqui, eu tô nas perguntas para entender se eu consigo absorver mais um. Yes, o que mais é possível. E vocês que estão assistindo essa live, aproveitando aí, né, É, e se vocês desejarem adotar gatinhos, tem uma ninhada que acabou, bom, acabou não, tem 2 meses já, os filhotes nasceram no dia 1º de setembro, tem gatinhas e gatinhos, entrem em contato comigo, me chamem aí no meu privado, que eu encaminho as fotos e tal, não são meus, mas eu tô fazendo esse movimento de contribuir com a adoção dos bebês. sim. E aí, vamos falar agora de vícios emocionais, né, Fri? Foi bem Sim. curioso quando você me mandou, né, a mensagem, ai, vamos definir o nosso tema. Eu estava com uma pessoa aqui hospedada em casa que a gente estava fazendo a classe de SOP que aconteceu aí há 10 dias atrás, né, uma semana e meia. E a gente estava falando justamente disso, do quanto a gente se vicia nas questões emocionais da vida, né? E aí você veio com a pergunta e eu falei, uau, é isso, né? Porque é isso que cria quando você pega uma energia que está ali latente, real, e traz para a realidade, né? E é muito louco, porque assim, quando a gente para pensar, qual é a dinâmica que controla essa realidade? Vamos dizer, qual é o modus operandi dessa realidade? É a polaridade, É a né? polaridade. E aí, quando a gente se percebe, a gente está vivendo de acordo com essa dinâmica, que é o certo, o errado, o bom e o mal. Né? Então é como se a gente tivesse aqui o anjinho e como se a gente tivesse aqui o demoninho, né? O tempo inteiro trazendo aí referências para a gente. E a gente avalia, né? A última classe que eu fiz com o Deb, que foi agora no SOP, ele falou, né? O maior entretenimento dessa realidade é o trauma e drama. É, exatamente. Por isso, não sei se você faz isso também. Quando eu dou as classes do fundamento, Kate, no começo eu já falo. Assim que alguém solta uma historinha, eu falo: olha, a gente está aqui para olhar essas camadas todas que nos mantêm presos nessa parte da realidade que a gente não está escolhendo mudar. Então não me venham com mimimi, não me venham com desculpinha esfarrapada, porque aqui a gente vai quebrar tudo isso. Então de cara eu já falo: vamos parar com trauma e drama? Como seria ter uma vida diferente, mais grandiosa, com possibilidades? Porque a gente está viciado. Então, eu percebo que é meio que uma tabefada, sabe? A pessoa chega e fala: opa, não, vamos começar, vamos sobrepor isso, né? Vamos além. O que é que poderia acontecer aqui se você não usasse essa mesma desculpa de sempre?
Então, percebo que isso é tão. É o é a interrupção do algoritmo. Na hora que você fala, opa, não, para com isso. Vamos funcionar diferente agora, pelo menos nesses dias aqui de classe. E aí a gente percebe como a gente está viciado nessa resposta automática do ser pela polaridade. E eu acho que até traz um efeito químico no corpo, né? Era disso que a gente falava aqui naquele dia. Eu era uma pessoa totalmente viciada em trauma e drama, né? Eu sempre brinco isso, falo, nossa, eu era a reencarnação de Janete Claire aqui, né? Para nós que somos brasileiros, a gente sabe disso. E é muito louco, né? Porque assim, os países latinos, então quando a gente vai aqui, Brasil, México, né? A gente tem até aquele termo, ai, que novela mexicana. O que É que é a verdade. novela mexicana, né? É aquela coisa do trauma e drama exacerbado. E aqui no Brasil, qual que é o nosso produto mais forte exportado para vários países do mundo? A novela. A novela. E o que é a novela? É a reprodução dessa realidade, né? Onde a gente vê ali os dramas relacionados, quais são, né? Qual é a polaridade que prende as pessoas no domínio do mundo, né? Dinheiro, controle, sexo e poder. Tá aí, ó. A caixinha, a cestinha, né, do trauma e drama que vicia na polaridade a humanidade. E a gente não se dá conta, né? Eu acho que o mais interessante disso é que a gente está nesse lugar reagindo o tempo inteiro, né? Porque isso traz reação. Toda vez que eu tô na emoção, né, naquilo que em Axis traz com muita propriedade para a gente, abre essa consciência, que é pensamento, sentimento e emoção. Essa é a dinâmica, né, que conduz a humanidade. Então, assim, se eu penso, sinto e me emociono, eu estou totalmente refém desse lugar do trauma e do drama. Né? Para sair desse lugar, a gente tem que romper com esse padrão. E quando a gente se vê, a gente está nas relações sempre reagindo a isso. Né? Então, eu reajo a pensamento, eu reajo a sentimento, eu reajo à emoção. E aí a gente começa a viver de acordo com isso e não se dá conta. E aí o que eu acho mais curioso, Fri, e aí avaliando também a minha conduta, porque o Axis me trouxe muito espaço, muita consciência nesse sentido, que a gente acaba criando mecanismos, a gente acaba manifestando na nossa vida situações para a gente receber e se manter ligado nesse vício. Uhum. Né? Porque assim, é tão forte essa coisa da emoção, que nem a vitimização, por exemplo, né? É um exemplo que eu gosto bastante de dar. A vitimização é uma estratégia totalmente, tudo bem, é de baixa harmônica, mas é uma estratégia de manipulação. E que É, é onde a gente manifesta a polaridade para a gente se manter, ó, nessa química de receber do trauma e drama, né? Que quando a gente entra naquele lugar de vitimização, ou quando a gente tem alguém na vitimização com a gente, aquilo mexe, aquilo abala emocionalmente, né? Isso é uma forma de estar manifestando essa possibilidade de viver desse vício, né? Quimicamente a gente vai se alimentando e isso é um vício, né? E a gente muitas vezes não se dá conta disso. Então, acho muito curioso, né, a forma que a gente pode olhar para isso e romper com esse padrão. e o quanto o Access contribui na minha vida, eu também sou muito grata, porque o Access, quando entrou, claro, na minha vida também tinha espaço. Para novela, não, porque eu deixei de assistir novela há muitos anos. Mas tinha espaço para o trauma e para o drama, assim como na vida de todo mundo. E aí o Access vem para trazer essa clareza, né? Isso que está além, porque eu percebo que é como a gente, se a gente estivesse dentro de uma bolha mesmo, reagindo, resistindo, fazendo toda a nossa vida desenrolar em cima dessa limitação, que é esse vício da emoção, né? Que gera até um vício químico, como você falou. A pessoa fica funcionando daquela maneira e ela vai fazer de tudo para continuar se nutrindo daquilo. Ainda que inconsciente, não é racional, porque afinal de Sim. contas ninguém em sã consciência escolheria dificuldade. E aí o Access vem e traz todo esse arsenal aí de ferramentas para a gente começar a
descascar isso, né? Apagar essas manchas que a gente cria na nossa bolha e acaba impedindo com que acabam impedindo com que a gente consiga transpor essa membrana, né? Uma membrana mesmo que nos prende. Então, o Access é muito interessante por conta da facilidade com que ele traz a abordagem desses temas. É algo assim reto, né? Kátia, eu percebo que é muito papum. Faz uma pergunta aqui, usa um processo ali, opa, estou percebendo coisas que eu nunca me dei conta. E muitas vezes de sair desse lugar, né? Porque às vezes a gente acostumou assim. Então, desde muito pequenininho, a gente já se jogava no chão quando queria alguma coisa, né? Você vê hoje nitidamente as crianças que manipulam os pais através do quê? Da emoção, né? Dessa potência que muitas vezes é o choro, é o grito, é a birra. Isso tudo é o quê? A manifestação de sentimentos, pensamentos, sentimentos e emoções, né? Então, o Axis traz com muita clareza isso, né? A gente começa a entender que existem duas maneiras de funcionar. Você pode funcionar a partir do pensamento, sentimento e emoção, ou a partir daquilo que você quer perceber para poder ser e aí então receber. Né? Então a gente tem esses dois modos operantes muito claros, né? Como é que o ser finito, que trabalha, né, com essa ideia de finitude, que aí vamos dizer que é 99% da população hoje, né, que está dentro da... Talvez tenha mudado um pouquinho, mas né, ainda está nesse lugar de reagir a pensamento, sentimento e emoção. E aí, quando você pega o ser infinito, que tem né, a consciência, que é a ideia da infinitude, ao invés de pensar, ele percebe. Ao invés de sentir, ele sabe. Porque se ele percebe, ele abre o senso de saber. E se ele percebe e sabe, então ele está apto para receber. Ao passo que, se eu estou lá no pensamento, sentimento e emoção, eu estou o tempo inteiro reagindo a partir do quê? Da contratura da mente, porque pensamento é mental. Né? O sentimento é o desdobramento do pensamento. E a emoção ancora, né, o que a gente chama em Axis, que a gente fala muito, a piscina de cocô, né? Que é para onde a gente vai e fica ali e não consegue sair. Né? Então, para mim, fica muito claro essa linha, apesar dela ser tênue, mas que está na escolha. Né? Então, eu escolho realmente agir a partir da expansão do meu corpo, que aí sim é o perceber, ser, saber e receber, ou eu escolho reagir a partir da contratura da minha mente. Porque aí a gente vê nitidamente, né, como as pessoas escolhem viver, porque não tem outras formas. Ou você está na consciência do ser infinito, ou você está na inconsciência e na anticonsciência do ser finito, né? Então, quando a gente fala desses vícios emocionais, a pergunta é: em que lado você está? Né? Você está realmente reagindo a partir de pensamentos, sentimentos e emoções? Ou você está agindo a partir do espaço expandido do seu corpo? Né? E aí, de novo, a gente chega nessa consciência de corpo mesmo, né? Porque o vício da polaridade, ele está aqui, ó, nessa caixinha. E a possibilidade da gente sair disso está aqui, ó, nessa entidade maravilhosa que é o nosso corpo, né? Onde a gente acessa o espaço. E que a gente não usa. Não põe o corpo para trabalhar em nosso favor. A gente esquece dessa mágica incrível que a gente tem. Acho que é bem por aí, né? Essa coisa do perceber, de trazer a potência do corpo como o discernimento, como aquilo que vai trazer para você o que é leve e o que é pesado, que dentro dessa realidade seria o sim e o não, né? Sim. Então, assim, para você saber o que é bom para você, porque eu vou além do sim e do não, a gente vai além do sim e do não. O sim e o não, eles são da dualidade, a polaridade que a gente não quer, a gente não escolhe, porque a polaridade ela é um engessamento das possibilidades. Então, a gente usa o nosso corpo para perceber o quê? O que é leve e o que é pesado. Ah, então vou comprar esse óculos. É leve ou é pesado? Se você percebe que você fica, não sei, tô na dúvida, entra num lugar de contração, isso é pesado. Agora, quando você sabe que aquilo vai te nutrir de alguma maneira, o corpo ele responde como?
ele expande, ele traz aquele espaço, aquela coisa gostosa. Você sabe que às vezes eu chego a ter até um formigamento? Quando eu entro nesse lugar do leve e do expandido, parece que, não sei, parece que partículas minúsculas se expressam no meu corpo. Eu sinto uma coisa tão interessante no corpo. Então, É, como seria você que está assistindo a gente começar a trazer para o corpo é. ser o seu reloginho, ser o seu medidor do discernimento, se você escolhe ou se você não escolhe. Usa o corpo. E o corpo, ele não mente. A mente, ela nos engana. Essa É. caixinha, ela funciona só com as informações que a gente já aprendeu, já absorveu. Ela não cria nada novo. Ela busca informações em cima do registro que a gente tem na cabeça para justificar as coisas que a gente vai ou não fazer. O corpo não. O corpo É, simplesmente sente. o Ele corpo não traz. atua na polaridade, né? É, O corpo não atua na polaridade. O corpo atua em espaço, né? E aí é aquela coisa, se você tá, como você falou, né, do formigamento, né? Com a energia da SOP a gente trabalha muito isso, né? é. Porque a gente vai abrindo espaço e vai trabalhando o espaço até que essa cor, porque o que nós somos, na verdade? Nós somos a convergência da comunhão. O que é a convergência da comunhão, que é uma consciência de Axis também? É quando o seu ser infinito, ele está em comunhão com o seu corpo. Porque o que acontece? A gente fica. A polaridade traz exatamente isso, né? Então, o mental, como você falou, ele vai buscar todas as referências daquilo que eu vi, vivi, conheci, né? Aquilo que é palpável, aquilo que está pautado na minha vida. Que tem a ver com a educação que eu tive, com os pais que eu tive, com a religião, socialmente, né? Em que quadrante eu estou. Então, a mente vai buscar esse sistema de crenças, né? Esse sistema Uhum. de vivências, vamos chamar assim, que na Isso. verdade são crenças, né? E o corpo não, o corpo está ali, ele é uma entidade totalmente possível e aberta para que você desfrute os prazeres da vida, né? Porque é através do corpo que a gente tem a possibilidade sinestésica de viver, né? O corpo sente, o corpo está o tempo inteiro, né? Recebendo a partir desse lugar do sentir, né? Então, como seria se a gente pudesse ser a convergência da comunhão mesmo, né? Acoplar o nosso corpo com essa geometria sagrada perfeita que é, com esse ser infinito, né? Que pode abrir espaço e parar de reagir. Porque eu sempre falo, as pessoas, infelizmente, né? E digo infelizmente porque foi a maneira que a gente aprendeu, a gente não aprendeu de outra forma, né? A reagir a tudo que nos acontece. Então, se acontece, se você tem uma coisa que você considera ruim, pronto, você já vai pro buraco e fica, ai, nossa, por que isso aconteceu comigo? Se tem alguma coisa boa, você já comemora como se a vida fosse realmente esse espectro só de reação das coisas. Uhum. E quando a gente acessa, né, uma consciência maior, vem essa pergunta: como seria se eu pudesse ser a ação e não a reação das coisas? E como eu sou a ação? Quando eu vou para esse espaço possível de expansão do meu corpo. Porque a gente é muito maior do que só esse corpo físico, né? O corpo físico é uma forma de manter a gente encarnado aqui nessa realidade, né? Mas como seria se eu pudesse estar em comunhão desse meu ser infinito, com toda essa consciência possível, e em união e comunhão com este corpo físico? É quando a gente começa a acessar a realidade das possibilidades. Porque aí Uhum. eu uso toda a potência do meu corpo e não deixo que esse vício da polaridade, que é o mental, interfira naquilo que eu vou percebendo a partir do meu corpo, né? Não sei se está claro isso. Sim, me veio aqui uma clareza, falando em claro. O corpo não tem vantagem. Para o corpo, indifere se você vai comprar um carro azul ou um carro vermelho. Inclusive, se você vai ou não comprar um carro. Para o corpo, não tem. Ah, isso vai ser mais interessante para mim. Ah, isso é mais vantajoso, vai ser mais econômico, vai ser assim, vai ser assado, vai ser mais barato. O corpo não tem esse tipo de assunto. Para ele, simplesmente é ou não é. O que tem as justificativas é a nossa cabeça. Então é aí que a gente se perde, fica preso dentro dessa realidade. A nossa cabeça ela vai fazendo contas
ticando aquilo, né? Ela faz listas e vai ticando as vantagens e as desvantagens. Ela não funciona pelo expansivo, pelo leve. Por isso que é legal trazer a potência do corpo quando a gente vai fazer escolhas. Porque a nossa cabeça só funciona pensando no que vai trazer vantagem, no que vai ser melhor. E Sim. se for além disso? Isso É. que parece ser melhor para sua cabeça agora, na verdade não é melhor. O seu corpo sabe. O seu corpo vai trazer, sem nenhum véu, sem nenhuma máscara, o que vai ser melhor para você. Por isso que o corpo tem uma potência inigualável. É uma super ferramenta. Eu falo nas minhas classes, não precisa usar pêndulo, gente. Nada contra o pêndulo, adoro o pêndulo, mas o corpo é o seu pêndulo. Para que Sim. você precisa de um aparato externo se o seu corpo traz o saber do seu ser infinito, expresso aqui nessa matéria? Então, como seria você começar a perceber o que é leve e o que é pesado? E eu falo muito do leve e do pesado, exemplo assim, porque às vezes as pessoas que estão aqui nos assistindo podem falar, tá, que papo é esse de leve e pesado, de expansivo, de moleculinhas fazendo trazendo esses choquinhos, né? Que é o que eu falei que eu trago, que é a energia do SOP. O leve é aquilo que te surpreende prazerosamente. É uma notícia boa, é um presente, é uma surpresa agradável. É a hora que você abraça aquela pessoa que você gosta e você fica nutrido. O teu corpo ele expande quando acontece essa série de coisas, esses exemplos que eu trouxe. Já o pesado, o retraído é quando você recebe uma notícia desagradável, quando você recebe uma surpresa desagradável que você não está esperando, quando você descobre algo, um problema repentinamente. Então, sei lá, você chega na tua casa, eu sempre trago esse exemplo, e descobre que tem um vazamento. Você abriu a porta e tua sala está inundada. Pô, na hora teu corpo vai, ai meu Deus, o que está acontecendo aqui? Molhou meu tapete, como é que eu vou resolver? Inundou. Na hora o corpo ele retrai. Se Sim. você toma uma multa, se você recebe uma conta mais alta do que você imagina, automaticamente esse sustinho é o seu corpo retraindo. Isso é o que é pesado, é o que contrai, é o que a gente fala que como seria você deixar essa escolha para depois e fazer uma escolha pelo leve do teu corpo? Então perceba esse norte que o corpo traz, né? Ele norteia as nossas escolhas. Como seria a gente trazer além da mente a percepção para o corpo? Porque nessa realidade, Kátia, a gente não é criado para perceber o corpo, né? A gente não Não, tem de o jeito nenhum. toque, a gente não tem essa É. coisa de meu corpo aqui, no Access a gente fala muito isso, parece papo de louco, né? Ah, expandiu, vou fazer essa classe. Ah, não tá expandindo, não vou fazer essa escolha. Porque é assim, e isso acaba sendo a nossa realidade. A gente começa a funcionar a partir desse lugar, que é esse lugar que está além do como funciona a nossa mente racional. E é tão melhor, é tão mais leve, é tão mais divertido. Você não precisar ficar fazendo lista de funciona ou não funciona. Isso é caro, isso é barato. Ah, eu gosto mais disso, eu gosto mais daquilo. É a busca do vício da polaridade. É, e é muito legal você ter trazido isso, porque assim, né, a mente mente, o nome já diz, né? A mente mente. A mente mente. E o corpo nunca mente. O corpo é isso, né? Ele é o leme. Imagina que você está em alto mar, né? O corpo é o teu leme. Né? E se a gente desenvolve essa habilidade, vou chamar de habilidade num primeiro momento, porque muita gente que, né, chega para fazer a primeira ferramenta, que é a classe de barras e tal, fala, quando a gente fala da ferramenta leve e pesado, fala, mas eu não consigo, como assim meu corpo vai me responder, né? Começa a fazer os exercícios, né? Para na frente de um self-service, pergunta para o seu corpo o que ele quer comer. Em vez de ir lá já definir aquilo que você está acostumado, muitas vezes até porque pelo paladar é o que você prefere, mas pergunta, corpo, o que você quer comer hoje, né? Corpo, o que você quer vestir hoje? E é muito incrível porque quando a gente faz escolhas do corpo, as escolhas são muito mais expansivas, né? E como eu sei disso? Porque a escolha traz junto uma possibilidade de ação que você desconhece. Então você cria ali uma história que ela acaba reverberando e virando muito maior do que aquilo. Isso é uma escolha do corpo, né? Quando a gente realmente segue esse saber do corpo, você vai criar muito mais, porque não está na contratura da mente, né? A mente ela vai buscar todas as referências que a gente tem. E as referências que a gente tem, elas estão relacionadas a pensamento, sentimento e emoção.
que acaba virando o entretenimento dessa realidade, que é o trauma e o drama. A E é novela. muito louco, porque assim, eu era uma pessoa, eu casei 3 vezes, né? E as 3 vezes, quando o casamento estava naquela condição estável, né? Para mim é porque tinha algum problema, porque eu queria emoção. O que que é isso? É trauma, é drama. É. Isso é drama. Então, muitas vezes você está naquele lugar de total possibilidade, mas a gente está tão viciado, né, na adrenalina, na química mesmo do drama, que você quer trazer alguma coisa mais intensa para aquilo. E quando você vê, você está, mesmo que seja sem querer, mesmo que seja totalmente inconsciente, manifestando coisas na sua vida para se alimentar e se nutrir dessa adrenalina da polaridade e do drama. E é muito doido, porque aí a gente fica começa a entrar naquele looping. Ai, porque isso acontece comigo, porque isso só acontece comigo. Nada acontece, né, Frida? Nada acontece. Tudo a A gente gente faz manifesta, acontecer. A né? gente é que cria. A gente E está eu o não sei, tempo inteiro manifestando o tempo tudo. inteiro manifestando. E é interessante que quando a gente começa a funcionar dessa maneira, né, essa maneira do leve, do pesado, a gente vai saindo das dúvidas. Então, tenho certeza que alguma vez vocês ficarem em dúvida se vai comprar uma coisa, se vai comprar outra, que data vai viajar. A dúvida, ela flutua na nossa vida full time, ela tá sempre presente. Eu era uma pessoa que tinha muita dúvida com tudo. Várias vezes eu fui fazer compras de coisas para casa, ou até de roupa. O que eu fazia? Eu comprava nas cores. Ah, gostei dessa calça, então eu vou comprar igualzinha, 2 tons diferentes. Vou comprar um vaso, vou comprar 2 iguais. Só muda as cores, porque eu ficava na dúvida. Quando a gente trabalha pelo leve e pelo pesado, quando a gente funciona dessa maneira, a gente não tem dúvida. Tá, e aí então você faz a escolha pelo leve e pelo pesado, vai passar um tempo, você vê que a sua escolha não foi tão grandiosa assim. Será que não foi tão grandiosa assim? Porque eu vou além do além. Então você fez uma escolha e a princípio te parece que foi uma escolha que não trouxe grandes frutos. O que é que você tem para aprender com isso? Porque a nossa mente não chega nesse lugar que o nosso corpo leva, que é o além. Quando a gente faz escolhas pelo corpo, a gente está sempre caminhando para uma evolução maior, para nossa consciência maior, para acessar lugares nossos que quando a gente funciona no racional, a gente não acessa. A gente tem uma limitação dentro desse funcionamento racional. E quando a gente vai pelo leve e pelo pesado, a gente começa a transitar numa esfera muito além, muito mais ampla, onde tem muito mais possibilidades. Na verdade, onde moram as possibilidades. Então, se você se percebe tendo feito uma escolha que aparentemente não foi tão interessante assim, faça perguntas. O que é que tem aí para você que você ainda não percebeu? Porque com certeza vai ter algo que ainda não foi captado pela tua realidade. Mas tem algo aí. Se o seu corpo escolheu assim pelo leve, existe algo aí para você. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu fiz uma escolha que não foi uma escolha tão grandiosa aparentemente. E aí o que eu fiz? Ao invés de falar, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Que bobagem. Não. O que é que tem para mim aqui? O que é que eu posso criar com isso? Como é que eu posso funcionar diferente a partir dessa experiência que eu tenho agora? É assim que um ser infinito cria mais. É assim que a gente cria as nossas experiências materiais. E não se punindo ou tentando descobrir, né, nessa realidade, o que a gente faz? Está sempre procurando descobrir o errado de você. Onde Porque foi é que a eu errei? polaridade, é a desgraça da polaridade, né? No corpo não tem a polaridade. E isso que você falou é muito legal, Fri. Porque assim, como a gente está nesse vício da polaridade, se só tem certo e errado. Então, quando Uhum. acontece uma coisa que está fora daquilo que você ou programou, ou daquilo que você imaginou que pudesse virar, qual é a tendência do vício da polaridade? Ai, por que comigo? Ai, que droga. Aí já entra, já quer cortar os pulsos, chorar no cantinho, já se coloca naquele lugar do porquê aconteceu. Isso é o vício da polaridade. Então, quando você vai para o universo do corpo, que é o quê? Espaço, você tem essa possibilidade. Peraí, mas será que isso é tão ruim? Qual é o presente que vem disso? Do que eu posso estar consciente com isso que aconteceu, que pode criar alguma coisa maior?
Será que isso é tão ruim ou isso é só uma forma de eu estar consciente de como eu posso transformar isso? Percebe? Isso está no espaço do corpo, isso não está na contratura da mente. Porque o Uhum. corpo não passa pelo cognitivo, né? Então, quando a gente age a partir do espaço do corpo, você não passa pelo cognitivo. E aí, a polaridade não te pega. Porque se a gente ficar no mental, né? Reagindo a pensamento, sentimento e emoção, que é a dinâmica dessa realidade, né? A dinâmica dessa realidade é isso. Por isso que o Gary fala, né? O fundamento é a classe que vai descortinar e desconstruir o trauma e drama. Porque a gente tem ali mais de 100 ferramentas para desconstruir o trauma e drama. E aí a gente só consegue acessar o espaço do corpo, né? Que são essas ferramentas mais avançadas, que é o SOP, é o Maestro, que é essa plataforma do SB, que é a síntese energética do nosso ser. Quando você tirou o trauma e drama. Porque se você ainda está ensimesmado no trauma e drama, como que você vai ter espaço para receber e perceber o espaço que existe disponível no seu corpo? Né? Por isso que é muito legal a gente trazer luz para esse tema, do quanto a gente está viciado realmente, né, nessa polaridade dessa realidade e o quanto nós estamos nos parando com esse vício. Porque quando eu chego nesse lugar de dizer, ah, não, isso não é para mim, isso não podia ter acontecido, por que isso comigo? E quando eu vou para o drama disso, eu me prendo, eu fico preso nessa caixinha e aí fica no looping e não consigo sair disso. Né? E é assim que a maioria das pessoas vivem. Né? Então, como seria a gente poder perceber que nós somos o espaço entre as moléculas do nosso corpo e a partir disso a gente pode ter essa percepção de usar o nosso corpo como um leme, como uma bússola, né? Como você falou, isso é leve ou é pesado para mim? Percebe no corpo, né? Para quem não está ainda tão treinado a perceber o espaço, a gente tem, né, aquele exercício do pêndulo mesmo, do corpo sendo pêndulo, né? Então eu posso calibrar aqui para frente é sim, para trás é não. E aí eu posso fazer perguntas e perceber o que o meu corpo pende. E o meu corpo vai me dar essa resposta, se é sim ou se é não. Então isso é uma forma, né, muito prática, né, como todas as ferramentas do Axis. Eu acho que o Axis é esse presente, né, de uma caixa de ferramenta que a gente abre e você tem uma ferramenta para qualquer coisa que você queira criar. Isso é muito mágico, né? Então, o leve e pesado é uma ferramenta incrível que a gente pode acessar a resposta do nosso corpo. E aí começar a sair desse vício maluco da polaridade, né? Porque toda vez que a gente entra nesse lugar da validação, ou de se fazer de errado, ou de precisar de uma certeza que está certo, você está reagindo a partir da polaridade. E aí é que você para a sua energia. É aí que a gente Quanto tempo perde aí, né, Kati? Quanto tempo você fica enredado dentro desse espaço de tanta limitação? Então eu comecei a falar que eu tinha dúvida e acabava comprando coisas iguais. Eu não faço mais isso. Com leve e com pesado, eu não perco mais meu tempo, ou seja, não gasto meu tempo pensando, ah, vou levar esse, vou levar aquele, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que dia vai ser melhor, quanto vai custar? Não! Eu simplesmente percebo se é leve ou se é pesado, faço. Crio, escolho, simples assim. Então, quanto tempo, olha isso, quanto tempo a mais, quanto tempo extra você vai ter se você parar de ficar nessa discussão eterna do seu racional, que seja o diabinho e o anjinho um do lado do outro, brigando aqui na sua cabeça, quando você escolhe, ok, agora eu vou pelo corpo, vamos brincar dessa coisa aí do leve e do pesado, você vai ganhar um tempo tão grande na tua vida para fazer criações tão interessantes. Eu nem sei mais como funcionar a partir desse lugar racional, porque também tem isso. Quando a gente começa a funcionar dessa maneira, você não escolhe mais funcionar pelo racional, porque é muito mais fácil e muito mais legal funcionar pelo leve e pelo pesado. Além de você ter um tempo para fazer as suas coisas, que é esse tempo que você usava para ficar ali na discussão mental, né, naquele falatório mental que não é mais necessário, quando a gente vai para o leve e para o pesado, a gente faz escolhas de um outro lugar.
Então a gente percebe. Ah, ok, percebi que aqui é leve, vou por aqui. A partir daí você vai perceber outra coisa leve, vai para lá. Ah, mais uma coisa leve. É um efeito dominó. E aí você não cai mais no vício da polaridade. Então o legal é começar a fazer esses exercícios, sair dessa realidade fechada, pequena, da bolha, e começar a funcionar nesta outra realidade sem limites. Uma vez que a gente acessa esse lugar, a gente não volta mais. É que nem andar de bicicleta. Não tem retorno. Primeiro, porque é incrível, Exato. você não vai querer voltar. Segundo, porque é fácil. Então a gente funciona, eu quero mais disso, eu quero mais disso, eu escolho isso, eu desejo mais disso para mim. Então você começa, inclusive, a ter o discernimento de perceber como as outras pessoas que estão do seu lado, seus familiares, seus clientes, para quem atende em consultório, você pega na hora. O que é que essa pessoa tem que tá travando ela? Mas é na hora, escrachado. Parece É. um letreiro em neon, não é? Quando a gente tem essa facilidade de funcionar, a gente também não cai mais na arapuca de comprar a vitimização do outro. Você já pega na hora também. Ah, esse aí tem uma vantagem em se fazer de vítima, ok. E a gente começa a funcionar diferente, convidar as pessoas que estão em volta para funcionarem assim também, porque isso é extensivo a todos. Como seria Sim. se a humanidade inteira funcionasse com essa liberdade de se expressar pelo leve e pelo pesado e não pela emoção, não pelo É, e isso é muito, muito louco, né? Porque a gente percebe que é o modus operandi. Então, assim, você consegue, quando você se coloca fora disso, você consegue olhar e consegue ver. Né? Então, enquanto a gente está no pensamento, sentimento e emoção, o que, que a gente confere nessa vida? Ai, a vida é resolver problema. Ai, porque é um problema isso, porque você entra nessa polaridade do problema, porque pensamento, sentimento e emoção significa, né? Traz relevância, significância para as coisas, e aí você vira efeito daquilo. Então, como seria se a gente pudesse, né, tá nesse espaço do leve e pesado, percebendo que a vida só te traz situações? Porque se eu tô no leve e no pesado, veja bem, a vida me traz uma situação. Ela pode ser mais densa, mais complicada, mais pesada, vamos dizer assim. Se eu tô nesse lugar de perceber se isso é leve ou pesado, eu vou entrar nesse lugar de qual é a energia que se requer para lidar com isso aqui. Porque eu não vou para o trauma e drama de dizer, ai, nossa, estou desesperado, isso aconteceu. Não, eu faço a pergunta, eu estou no espaço da pergunta. Qual é a consciência que isso está me trazendo? Como o exemplo que você deu. Né? Aconteceu uma coisa que não foi muito legal, não foi uma escolha lá muito expandida, mas ao invés de você entrar no drama daquilo que te aconteceu, é você trazer o que, que isso pode me trazer de consciência. Qual é a possibilidade que tem aqui? E aí você consegue acessar a energia que se requer para resolver aquela situação. E aí o problema não existe. Percebe? O Exato. problema é uma criação dessa realidade, quando a gente está na polaridade. Então, problema não existe, gente. Problema é uma criação dessa realidade quando a gente não acessa o espaço realmente de acessar a energia que se requer para aquilo. Então, o problema não existe. O problema só existe quando a gente está no vício da polaridade, que aí a gente entende que aquilo é um problema. Então, é muito legal, né, acessar essa possibilidade que o corpo nos dá, porque é o lugar onde a gente pode transformar absolutamente tudo. É quando a gente realmente se conscientiza de que nós somos seres energéticos e o que a gente tem é possibilidade. E se eu ajo a partir de um espaço de expansão, a contratura da mente tira qualquer possibilidade de ação e ela gera uma reação. Então, se eu estou agindo pela expansão do meu corpo, eu não vou reagir. E é aí a diferença, né? Que é a pergunta que a gente faz. Você é a ação na sua vida ou você é a reação? Porque isso muda tudo, né? Se você é ação na sua vida, você cria e você constrói e você descobre que você pode interferir em tudo que te acontece. Se você é a reação, você só fica o tempo inteiro na luta, reagindo a tudo que acontece na sua vida. E isso é o vício da polaridade. Então, que as pessoas possam, né, acessar esse convite de ser esse espaço. Né, que a gente possa com essa live, né, o que a gente pode criar com essa live em termos de consciência, para que as pessoas percebam que elas podem realmente escolher a partir do corpo, né? A partir da leveza, né? Da facilidade. É.
Percebo isso também. Quanta clareza essa live pode trazer, quanta contribuição. Vocês que estão aí assistindo, se acharem interessante o que a gente está falando, vocês podem compartilhar. Tem um aviãozinho aí embaixo, vocês podem compartilhar com seus amigos. E essa live vai ficar gravada também. Vocês podem acessar essa live depois para assistir de novo ou para compartilhar com quem vocês quiserem. Quanto espaço essa live pode trazer na vida das pessoas que ainda estão funcionando pelo trauma e pelo drama, que ainda funcionam aprisionadas pelas emoções. Essas pessoas são a maior parte das pessoas. Todo mundo funciona assim. Poucas pessoas conseguiram sair desse lugar. E nós A gente... funcionávamos assim também, Sim, né, exatamente. Felipe? Eu acho que isso é legal, A gente né? funcionava Assim, assim 100% do nosso tempo. Agora a gente funciona diferente e eu continuo escolhendo, Catiane também, a funcionar diferente. Funcionar pelo que é mais divertido. Qual é o objetivo de funcionar diferente? Ter uma vida grandiosa, ter uma vida do lugar que você é o criador. Você não é a pessoa que fica reagindo. Como quando a Kátia falou isso, eu imaginei, sabe aqueles tiros de bolinha de tênis que tem nas quadras, né, para as pessoas treinarem? Você quer ser o cara que fica atirando as bolinhas ou você quer ser o cara que fica, o gandula, né, que fica correndo atrás das bolinhas que caíram? O que é mais legal? Ficar correndo atrás daquilo que já está acontecendo sem nenhum espacinho de criação ou ser o criador, a criadora de todas as possibilidades na sua vida. Porque quando a gente não cai para esse lugar de onde está o problema, que é o que essa realidade faz, né? Buscar sempre o problema das coisas, a metade vazia do copo. Quando a gente não está olhando para isso, a gente está olhando para o outro lado, que é o lado das possibilidades, que é o lado das criações, que é o lado onde você pode tudo. Essa criação não foi tão expansiva? Ok. O que se requer aqui para que eu faça uma criação mais expansiva? Ou para que eu sobrecrie essa criação? Porque todas as escolhas podem mudar a cada 10 segundos. Então, como seria você estar aberto a perceber, ter essa clareza que o corpo traz e falar: ah, tá, não tá tão gostoso aqui mais. Vou mudar, vou escolher diferente. E tudo bem. A sobrecriação é incrível. É uma coisa que eu tenho falado muito, Kati, para mim atualmente, sabe? A escolha das facilidades. Então, eu escolho facilidade. Eu escolho facilidade. É uma coisa que eu fico me falando agora nesse momento o tempo inteiro. Então tá, se isso aqui não foi do jeito que eu imaginava que seria, se eu escolho facilidade, tá tudo bem. O que que tem aqui que eu ainda não percebi? Quais são as possibilidades que estão se mostrando aí pra mim que eu ainda não percebi? Porque se eu escolho facilidade, é facilidade que vem. Então se vem algo estranho, isso não é facilidade. Tchau, eu solto. O quanto de tempo a gente perde quando a gente... Eu quero pegar isso, eu quero ficar com isso. Tem que ser assim. Não, se não for assim, não funciona, porque eu escolhi desse jeito. Verdade que um ser infinito vai fazer uma escolha só? Será que você não faz várias escolhas ao mesmo tempo? Tantas escolhas que você nem se dá conta, porque a nossa mente racional não acompanha esse ritmo, esse fluxo. O ser infinito faz tudo ao mesmo tempo. E isso é muito legal. Isso é muito grandioso. Você sabe, Kate, que o primeiro gatinho que eu adotei foi completamente diferente do que eu havia imaginado. Eu já tinha ido 2 vezes no lugar da adoção. Olha essa história. Isso aconteceu faz 3 semanas. 3 semanas atrás eu fui visitar os gatinhos. Ah, escolhi, eu quero essa gatinha. 2 semanas atrás eu voltei lá para ver como a gatinha tava. Ah, ela tá mais ou menos, ela tá meio doentinha, tá com uma feridinha na boca e tal. Voltei lá a terceira vez para buscá-la. Eu acabei saindo de lá com um gato siamês completamente diferente e essa escolha foi feita assim, nos últimos segundos. Tá tudo certo. Se eu ficasse na loucura de eu quero isso, eu escolhi isso, tem que ser assim, talvez eu não voltasse para casa com um gatinho feliz. Então assim, solta, larga, deixa a coisa fluir. O quanto a gente fica o tempo inteiro buscando se agarrar às coisas, se segurar. O que é que a gente cria quando a gente solidifica? Quando a gente fica estratificando a realidade. Pensa numa realidade como uma piscina fluida, onde você pode nadar, tudo pode chegar até você, com a correnteza da água, as coisas chegam, você não precisa nem bater os braços e os pés, muitas coisas chegam até você sem esforço nenhum. Agora pensa na sua mobilidade dentro de uma piscina de concreto. Você ali, paralisado, só com a cabecinha para fora. O que é que você consegue criar desse espaço de enrijecimento? É Será que é luta, né? igual? Hã? É luta, a gente fica criando luta, a Luta! gente fica lutando contra o tempo todo, É né? luta. Porque é isso que a mente faz, né? A mente fica te colocando nesse lugar.
E foi legal você ter falado aí, você trouxe um gancho que eu acho muito legal, que assim, a gente também vai muitas vezes para esse lugar da contração. Por mais que a gente esteja nessa jornada de consciência, né, fazendo classes, facilitando pessoas. Ontem mesmo, foi um dia que eu sentia uma coisa no meu corpo que eu não conseguia saber o que era. E assim, era peso, era um peso, era um peso. E aí eu comecei a fazer pergunta, né? Do que eu tô consciente, do que eu posso estar consciente com isso, que vai criar mais para mim. E eu percebi aquela nhaca mesmo, né? E fiquei, Fri, o dia inteiro fazendo pergunta: do que eu já tô consciente, do que eu tô resistindo estar consciente, porque eu percebia que tinha uma guerra entre o meu mental e o meu corpo. Acontece. E aí, à tarde, veio a luz, né? Cara, já tá na hora de voltar a fazer a minha programação, porque eu sempre viajei muito para fora, né, de São Paulo para dar as minhas classes. E a pandemia me colocou nessa contratura, né, do online, do que não pode, do que não pode. Eu falei, não, peraí, será que não pode mesmo? Será que já as coisas já não estão maduras para voltar? E aí eu comecei a acessar os contatos que eu já tinha agendado e programado para esse ano que parou. E aí começou a reaver, e aí meu corpo começou a expandir, foi nítido, meu corpo expandindo, expandindo, expandindo. Aí fechei a agenda de janeiro, de fevereiro, já tô. E o corpo tá aqui, ó, voltou. Então veja, quando a gente tá num espaço que tem uma nhaca, é porque tem uma incongruência energética aí. É porque a sua mente tá ali te levando para um lugar e o teu corpo tá te mostrando outra coisa. Uhum. E aí, quando a gente não acessa, né, a comunhão desse espaço, é o chicote. E aí fica criando aquilo que a gente. É aí que a gente começa a manifestar aquilo que vai criar o que a gente não quer. Porque a gente cria tudo, né? Até a piscina de cocô que a gente tá criando. E quanta vantagem tem nessa piscina de cocô, né? A piscina conhecida. Sim, eu já sei como funciona. Tá ruim. Tá ruim, mas tá bom, né? Eu já sei como funciona. Não É é assim uma mesmo. surpresa. Então é muito legal. Então, assim, de novo, né? É a pergunta, é a nossa disposição de fazer a pergunta e perceber qual é o comando que o corpo está te dando. Porque o que estava desconfortável para mim era o corpo. Ele estava muito desconfortável com tudo aquilo, com toda aquela polaridade que a minha mente estava trazendo. Né? Não, porque não é hora ainda, porque não tem que ser. Peraí, será? Será? Corpo, como é que você me mostra? Quais são as resistências que eu estou colocando aqui? Quais são essas barreiras que eu estou subindo que não me permitem estar consciente do que eu já posso estar? Né? Porque isso é uma forma da gente trazer a consciência realmente do espaço, né? Do corpo e tirar a mente do caminho. E aí veio, e aí começou a vir, e aí expandiu para mim e eu saí daquele espaço. E é tão incrível que outras coisas acontecem, né? Porque assim, hoje de manhã já dois clientes que tinham parado com a pandemia. Ai, vamos voltar, Catiane. Faz 3 meses que eu voltei a atender. Então, qual foi o ponto de vista que eu mudei, que abriu essa possibilidade? E aí as coisas me acham, aí as coisas me encontram. E é assim que funciona energeticamente a nossa disposição de criar, né? É muito mágico. Verdade isso. Eu É percebo isso muito mágico. nitidamente também. Eu descrio umas coisas, crio outras e muda completamente a energia. Muda. É. Fica diferente, as coisas começam a acontecer. Eu também comecei a ver olhar para isso, né? Para sair de São Paulo, para dar as classes. Eu ia dar uma classe esse ano em Porto Seguro, em Arraial da Ajuda. E a turma tá lá me esperando. E aí eu já marquei, falei: "Não, tudo bem. Eu não escolho esse ano, mas eu escolho o ano que vem". Então já entrei em contato com o pessoal de lá para começar a levar já a energia da classe. Porque começa a Também, engajar, né? A hora que exatamente, não você precisa ser amanhã. acorda, Pode ser daqui a 3 meses, pode ser daqui a 6 meses, mas como seria você abrir esse espaço de possibilidade e não ficar no, não, agora não dá, não vou muito pensar nisso, não, legal, agora eu não Felipe. posso. Né? Então a ideia é abrir sempre, ainda que não seja para hoje. Mas como seria você começar a funcionar na possibilidade? Porque a gente fecha até para possibilidade, né, Kátia? Sim, Quando a gente isso é vai para mente ação. racional, é o que você estava falando agora. Não, então eu estava dentro daquela coisa de não pode, tá tudo fechado, não vou. Isso é somente racional. O teu corpo trouxe, Isso. opa, já abriu, ainda que seja para daqui a 3 meses, não tem problema.
E Porque já você trouxe gera ação, né? Quando você se conscientiza, ainda que você fale, olha, oi, tudo bem? E aí, vamos retomar? Você já está gerando ação de engajamento. E sim. isso já vai abrindo espaço. E eu achei muito curioso, porque quando eu virei essa chavinha, clientes que estavam parados na pandemia, não foi nem para isso que eu fiz, mas veja, eu mudei essa configuração energeticamente no meu saber, né? Eu baixei a barreira. O meu corpo permitiu espaço. E aí, no espaço, as coisas vêm, né? Então é muito impressionante o quanto essas ferramentas são mágicas e o quanto a gente pode realmente interferir em tudo que está ao nosso redor. E é através dessa consciência do corpo, saindo do vício da polaridade, que a gente consegue criar alguma coisa maior e efetiva. Ai, Exatamente. querida, é sempre tão bom fazer live com você. Eu também adoro fazer live com você, é sempre tão expansivo, né? Exatamente isso que a gente está falando. O corpo expande. Vamos fazer uma live? Vamos falar Vamos. disso? Vamos. Dentro da live, o corpo expandido. Eu fiz uma live semana passada também com o Paulo, que, nossa, parecia que a gente estava plugado na tomada. Quando acabou, ele me mandou mensagem, falou, Frida, eu tô aqui atacado, quero fazer outra, vamos marcar. Sabe assim? Muda tudo. E aí, o que que acontece? O nosso dia vai fluir diferente. As nossas criações, com base nessa energia que a gente está criando aqui agora com vocês, vai fazer criações incríveis, orgásticas, grandiosas, porque é uma sucessão de coisas, não são fatos isolados, a nossa vida é uma coisa contínua. Então, se eu faço uma coisa aqui, uma escolha grandiosa, o que é que essa escolha vai criar? Possivelmente, se ela foi leve, algo leve. Eu fiz um Sim. post sobre isso. Se você vive fazendo escolhas leves, o que que você vai criar para sua vida? Leveza. Se a gente fica só no trauma e no drama, o que que a gente vai criar para nossa vida? Mais Drama. trauma e drama, mais novela mexicana. Alguém trouxe aqui uma pergunta, a gente pode até falar sobre isso. Como escolho esse ano? Ah, tá, sobre a decisão, né? Podem trazer uma clareza sobre quando é escolha e quando é decisão. Eu sempre faço uma pergunta. Eu sempre pergunto, você pode perguntar literalmente, isso é uma escolha ou isso é uma decisão? E aí você percebe se o corpo expande ou se ele retrai. Eu faço muita pergunta, isso é uma consciência ou isso é um julgamento? Porque às vezes a gente entra nesse espacinho É. de nhaca também, eu não gosto muito disso. Será que eu não gosto muito Eu disso ou eu gostaria de estou dar julgando? eu gostaria de dar um exemplo que vai tangibilizar bastante para as Por pessoas, tá? favor. Eu vou falar para vocês aqui, eu tô morrendo de sede. Então eu decido tomar uma Coca-Cola. E aí eu posso falar para vocês, eu tô morrendo de sede, eu escolho hidratar o meu corpo. O que que é escolha e o que que é decisão? Decisão, Cindy, o próprio nome traz. Eu gosto da linguagem porque ele traz, né? Decisão. De me leva para algo, cisão, Cindy. É o corte. Então, a decisão, ela te fecha em alguma coisa única, né? Então, você decide aquilo, pronto. Você se colocou, você se engessou dentro dessa decisão. E a escolha abre infinitas possibilidades. Então, eu tô com sede, se eu decido tomar uma coca, eu só tenho a coca. Se eu tô com sede e tenho a consciência que eu escolho hidratar o meu corpo, cara, eu tenho milhões de possibilidades do que eu vou aqui escolher para hidratar o meu corpo. Que não necessariamente precisa ser a Coca-Cola, que é só um exemplo hipotético, né? Então é nesse lugar, né? Você está decidindo a sua vida ou você está escolhendo o que cria mais para a sua vida? Né? Então, eu acho que esse exemplo ele tangibiliza de uma maneira fácil para que a gente entenda Sim, o quanto a muito gente bom. está escolhendo e o quanto a gente está decidindo, né? Exato. E ainda assim, fazendo o exercício do corpo, pegando aí o teu exemplo, tá bom, então percebo que eu tenho sede, ok. Corpo, o que é que você deseja tomar? E aí, comece a pensar nas possibilidades. Sei lá, você tá na sua casa, pensa no que você tem disponível. Eu tenho suco de laranja, Coca-Cola, água ou vinho. Pensa nessas 4 coisas. Pensa no suco de laranja, expande ou retrai. Pensa na Coca-Cola, expande ou retrai. Pensa na água, expande ou retrai. Vai por aquilo que expande mais. Pô, mas tudo Isso. expandiu. Tá bom. Então, você pode tomar um pouco de tudo, ou você pode perguntar a verdade, que tudo isso vai me nutrir? Qual vai me nutrir mais? Você pode sempre fazer perguntas. Coloca o corpo à prova. Coloca o corpo aí na frente
das escolhas que você vai fazer. Não deixa a mente tomar a frente, deixa o corpo. Então, se você tem todas as possibilidades, eu mesma, às vezes, ai, morrendo de vontade de tomar um vinho. A hora que eu vou para a geladeira, tô com vontade de tomar suco de laranja. Muda. Por quê? Porque eu tô percebendo o meu corpo. Antigamente, eu quero tomar um vinho, eu vou tomar um vinho, acabou. Escolhi. Já. Fechou, né? Antigamente eu fazia escolhas fechadas. Hoje eu faço escolhas abertas. Se eu chegar na geladeira e mudar, legal. Por quê? Porque eu sei que eu posso fazer novas escolhas a cada 10 segundos. Então, se eu pedir um prato para o garçom, o tempo que o garçom está pedindo, tomando o prato da outra pessoa, pode ser que eu faça uma escolha diferente. E aí eu vou ficar quieta? E vou pedir, deixar vir aquele prato que eu havia escolhido em primeiro plano só para não ser desagradável? Não, moço, por favor, acabei de mudar de ideia. E eu troco. Se eu percebo que meu corpo expande diferente, eu não fico quieta. Eu vou atrás do que o meu corpo traz. E isso é uma grande sabedoria. Porque aí a gente vai ficando cada vez mais feliz, vai criando mais possibilidade. O quanto você se cala porque você acha que é chato mudar. Pois é, né? E o quanto a gente também se resigna a ficar naquelas escolhas, porque em algum momento a gente escolheu. Que liberdade linda é essa de poder escolher a cada 10 segundos? Né? E as pessoas falam, ah, mas então você, Maria, vai com as outras. Não! Escolher a cada 10 segundos significa que eu posso atualizar uma nova realidade a cada 10 segundos, porque a escolha atualiza uma possibilidade nova. Né? Então, qual é o lugar que a gente não está escolhendo para não mudar e para não criar mais possibilidades na nossa vida, porque a gente está preso num vício qualquer, de qualquer polaridade, porque é certo ou errado, bom ou mal, né? Então, que a gente possa exercer esse poder, né? Que nós somos de ser infinito, acoplados ao nosso corpo, né? Que a gente possa ser esse presente, Exato. descobrir. E seguir o nosso saber mesmo, né, Kátia? Seguir o nosso saber, assim, com determinação. Ah, isso é o que vai criar mais para mim? Então é atrás disso que eu vou. Porque muitas vezes, pegando esse exemplo aí de o quanto você se para nas mudanças e nas escolhas, porque muita gente acha que, ai, vai ser chato se eu mudar. Não posso mudar. O que que o outro vai pensar? Verdade que o que o outro vai pensar vai impactar tanto assim na escolha da tua vida? O outro leva a vida por você? Será que você fazer uma escolha diferente não vai criar tanta facilidade, tanto espaço na tua vida que nem justifica você ficar se preocupando com o que o outro vai pensar? Como é que você vai saber o que é que o outro está pensando? Não dá para saber. Isso é uma desculpa que vai te impedir de fazer sua criação pelo que é leve, pelo que funciona para você. Não use o outro como desculpa. Não use nada como desculpa. Use o seu corpo como seu leme e faça as escolhas grandiosas. Tô na dúvida, faça perguntas. Faça perguntas. As perguntas vão levando a gente adiante. Elas não vão fechando, elas não vão trazendo respostas, elas vão trazendo clareza. As perguntas trazem consciência e, por consequência, facilidade. Exatamente. E escolha, né? A pergunta te traz uma possibilidade de escolha, né? Sabe que eu tinha esse ponto de vista, Kati, da mudança. Eu era uma pessoa super resistente a mudanças. Para mim, mudança era o fim da picada. Qualquer mudança. Mudança de planos, mudança de horário, mudança de casa, mudança de qualquer coisa, me colocava no espaço de contração. De Eu não sabia reação, né? lidar com a mudança. Hã? De reação, de reatividade. De reação, eu ficava travada, eu não sabia lidar. Então, assim, a mudança de planos para mim era algo que me deixava enrijecida. Então, eu preferia não mudar. Não mudar nada. Tinha que ser tudo do jeito que era, porque era a piscininha conhecida. Então, se eu funcionasse ali no conhecido, era mais fácil. Aí o Access me libertou, me trouxe essa clareza de que a mudança pode ser divertida. Hoje eu sou completamente diferente, eu funciono de outra maneira. Adoro mudar. E não tô nem aí pro que as pessoas vão pensar se eu fizer novas escolhas a cada 10 segundos. Eu explico isso para as pessoas, eu conto isso para elas. Se a pessoa me olha com uma cara meio estranha, fala, olha só, que interessante isso. E aí eu trago esse discurso para a pessoa e também me torna contribuição para que a vida dessa pessoa funcione assim. Então, se em algum momento vocês entrarem nesse espaço de vão me julgar, como é que vai ser, o que vão pensar de mim, vão achar que eu não consigo escolher nada porque eu estou o tempo inteiro fazendo mudanças, ok, como seria você contribuir com as outras pessoas e levar isso para o mundo, para a realidade delas também. Às vezes ela não sabe que ela tem a possibilidade de mudar e de escolher e que isso pode ser muito prazeroso, muito divertido. A gente faz escolhas para criar mais.
escolhas que trazem facilidade. Já imaginou se todo mundo funcionasse assim? Que vida a gente teria? Que vida esse mundo teria? Será que não seria muito mais grandioso se todo mundo soubesse do poder da escolha e usasse desse poder nas vidas? É. Não, e é libertador, né? Porque eu não preciso Super! ficar presa a nada. Eu posso escolher a cada 10 segundos e atualizar uma possibilidade nova. Então, como a gente pode ser o convite, né? Para que a gente possa ser só escolha, independente de qualquer coisa. Uau, é isso. Será que alguém tem mais pergunta? Deixa eu ver, eu não estava mais acompanhando aqui esse bate-papo. Eu prefiro me calar do que falar o que sinto, olha só. Então, como seria você fazer perguntas? Porque às vezes, quando a gente se cala, a gente também deixa de contribuir para a realidade das outras pessoas. O quanto a sua pergunta vai abrir espaço para o outro? A gente percebe isso muito nas É. classes, né, Kate? Quando alguém traz uma pergunta, às vezes a pessoa demora 3 dias para falar, ó, faz 3 dias que eu quero fazer essa pergunta, estou te segurando, mas eu vou falar, poxa, quando você fala, você compartilha com todo mundo E uma muitas dúvida vezes traz como contribuição fazer. para todos, né? Para todos, até para gente, sempre é muita contribuição. Então, não entra nesse espaço de se calar. Jamais. O quanto a sua fala pode ser contribuição para o outro, o quanto a sua dúvida é a dúvida do outro. E o Sim. quanto você colocar isso para fora vai trazer clareza para todo mundo que estiver perto, que estiver em volta. Pensa no outro também. Não só no que o outro vai pensar de mim, o outro vai me julgar, eu vou passar papelão, fazer o papelão. Não! E se a sua dúvida for a chave da clareza do outro? Olha só quanta contribuição você pode ser. Ó, a Gabriela Saleme está perguntando aqui como acessar essas possibilidades novas, né? Sendo você, né? Não criando nenhuma barreira daquilo que tem que surgir, porque às vezes a gente fica naquele lugar de projeção e expectativa. A gente tem um padrão do que a gente acha que cria, do que é certo e do que é errado. De novo, é o vício da polaridade. E aí a gente fecha naquela possibilidade como se aquilo fosse a única forma de acessar. Então, fazer perguntas é uma primeira ferramenta e mais expansiva para gerar possibilidades, né? Então, aquela pergunta do que eu posso estar consciente aqui, que pode mudar tudo a meu favor? Isso é uma pergunta que gera possibilidades. Ou que energia generativa já está disponível aqui que eu posso acessar? Que eu ainda não acessei, mas já está disponível e eu posso acessar? Se você fizer essa pergunta, você vai começar a descortinar um monte de possibilidades que estava ali na sua frente e você não conseguia enxergar. É Então, verdade. perguntas, façam perguntas. A pergunta é a disposição de gerar contínuas possibilidades, né, que você ainda não acessou. Então, do que eu posso estar consciente aqui que pode mudar tudo? Isso é uma pergunta que gera possibilidade. Né, Fri? Você E tem aí a gente alguma... começa. Não, eu ia falar que a partir dessas perguntas, a gente vai criando insights. Você vai perceber que quando você começar a fazer perguntas, nossa, quanta coincidência! Nossa, eu estava aqui fazendo pergunta. Não tem coincidência, gente. Você está abrindo as portas para você receber informação. Você está criando essa facilidade. É tudo sobre criar facilidade. Então, se você faz essas perguntas, essas sugestões que a Kátia trouxe, são incríveis. Ah, não sei fazer perguntas? Que pergunta eu posso fazer que vai fazer toda a minha realidade se mostrar com mais clareza? Faça perguntas sobre quais perguntas. Simples assim. Exato, Vai olha que legal. com isso. E aí tudo começa a acontecer. Lembra do exemplo que eu trouxe antes na live da piscina? Que a gente não precisa nem bater perninha e bracinho, que as coisas começam a chegar pelo fluxo da água naturalmente? É isso que a pergunta faz. E não é coincidência. Nossa, que perfeito, né? Tudo se alinhou de uma maneira tão incrível. Sim, porque você fez perguntas. Quando a gente faz pergunta, o universo traz de bandeja para você. Tudo começa a encaixar incrivelmente bem. É maravilhoso. Faça perguntas. E o objetivo não é que você faça uma pergunta para achar uma resposta. É só fazer a pergunta. O universo traz a resposta para você, porque ela vem em forma de consciência. Você pode ter uma sacada, você pode ter um insight, você pode receber um telefonema, você pode receber clientes, como aconteceu com a Kate, comigo também. A gente começa a mudar a nossa maneira de funcionar e fazer perguntas, e as possibilidades vão se abrindo. É um contínuo, é um fluxo que não para. Não tem, o meu objetivo é esse. Não tem objetivo. Não dá para colocar um objetivo. O objetivo é um ponto, é um fim.
né? Então, como seria você funcionar no fluxo das infinitas? Por isso que a gente fala muito isso no Access. São infinitas possibilidades. Porque se fosse uma, era um fim. E o Exato. objetivo não é fechar, não é chegar no fim, é criar, 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 expandir, criar mais, criar. O que mais eu posso criar aqui que eu nunca imaginei? Que pergunta eu posso fazer que vai me trazer a possibilidade criativa que eu nem imagino, que eu não estou vendo? O que pode acontecer na minha vida que vai transformar todas as possibilidades dessa realidade? Faça perguntas. E muitas vezes o que já está disponível para mim, que como eu tô nessa mente contraída, eu não consigo ver. Então, assim, o que já está disponível para mim, que eu posso acessar e que vai mudar tudo, né? Porque aí vai se mostrar para você aquilo que está disponível para você e que você ainda não está vendo, mas está ali, está ali. Né? Isso a gente trabalha muito no Axis também, é a partir dessa energia generativa. O que é energia generativa? É uma energia que gera, é uma energia que cria, é uma energia que está ali à disposição para você e só para você, para mais ninguém, e que você já pode acessar. Então, isso é uma pergunta também que traz muita possibilidade. O que está disponível aqui para mim e só para mim, que eu já posso acessar, né? E vai, acessa e voa, porque a gente, como ser infinito, E a gente pode boa. tudo. A gente Sim, vai pode ficar tudo, gravado. Tô tá? respondendo aqui. Alguém perguntou se vai ficar grávida. Vai ficar gravada. Vai ficar no meu IGTV. E eu vou compartilhar com a Kate também, para ela postar onde ela quiser, compartilhar com quem ela quiser. O objetivo do Access é empoderar as pessoas a saberem o que elas já sabem. Exatamente isso que a Kate estava falando. O que é que está disponível agora aqui para mim, que eu posso usar para criar mais para todo mundo? Porque não é porque está disponível para você que você vai criar só para você. Você vai criar para o Sim. mundo. A gente A é Axis fala muito, a Axis traz a energia do reino de nós, né? A é, contribuição é o combustível para a atualização, né? Tudo que a gente faz para o reino de nós, onde tem contribuição, a gente tem aí a combustível para se o combustível para se atualizar de uma maneira mais efetiva até, né? Então, quando eu falo da energia que está disponível para mim, é porque tem alguma coisa ali que está disponível para você dentro do teu sistema energético e que você já pode acessar, né? E o quanto isso pode criar e reverberar para o reino de nós. Essa é a grande mágica que a gente pode ser o tempo todo, né? maravilhoso. Muito bom. Kate, muito obrigada, minha querida. É sempre muito bom falar com você, é sempre uma delícia fazer live com você. Eu me divirto muito. A sua contribuição realmente é preciosa. Foi um encontro Obrigada, lindo esse Fri. nosso, né? Eu e E a a gente Kate, não a se gente se conhece encontrou esse pessoalmente ano, né, ainda. Kate? A gente não se conhece Não, pessoalmente, mas a gente pessoalmente vai se não. conhecer, porque eu quero te encontrar para entregar umas coisas para você levar lá para a Sim, moça da gatinha. E aí a com gente vai se certeza. conhecer pessoalmente. Eu que te agradeço por esse espaço. Você me incentivou a fazer um trabalho também, né, de entrevista com pessoas. Você foi uma grande inspiração para mim. E eu sou muito grata para você por isso e por tudo mais, por toda a presença que você tem. Ah, minha linda, muito obrigada. E assim a gente segue criando as nossas lives, criando os nossos encontros, criando as nossas classes. A Kati é facilitadora de várias classes do Access, assim como eu. Então, se vocês desejarem mais informação, é só acessar o perfil dela no Instagram. Tem tudo no Insta, né, Kati? No seu. Tem, é Catiane underline Jaquier, vem para lá porque eu estou aumentando a minha base. Agora eu aprendi a lidar com o Insta, que é bem novo na minha vida, né? Então eu estou Adoro. aprendendo a ferramenta, mas tudo bem, vamos embora, né? Isso é seguir o fluxo. É seguir o fluxo, é seguir o fluxo. Então é isso, gente. Se vocês desejarem compartilhar essa live com outras pessoas, ela vai ficar gravada. É só vocês acessarem pelo meu Instagram. Agradeço a todos e a todas que aqui estiveram conosco. Sim, Sim, Beth, só para fechar aqui, vamos marcar a nossa live. A Beth me convidou para fazer uma live. Eu falei para ela: nossa, esse mês eu escolhi fazer menos lives. Eu estava fazendo muitas. Escolhi é, fazer menos para fazer outras criações. Mas a nossa live está super de pé. Ela vai acontecer. E é isso. Então, queridos e queridas, muito obrigada por todos que vieram aqui. Kate, super obrigada por sua energia, por sua presença. obrigada, Fri. E Beijo até a enorme para próxima. vocês. Muitas outras criaremos, né? Sim, beijo, Então, beijo. Beijo a todos, beijo a todas. Até! até.